Aleluia. Aleluia. Fala para o seu irmão, você vai ser abençoado. Ora por ele, fala assim: Deus, dê ouvidos a ele de ouvir a tua palavra. Ora pelo seu irmão ao lado. Coloca a mão no ombro dele e fala: Senhor, dê ouvidos de ouvir a tua palavra, e que tua palavra fique impressa no coração. Em nome de Jesus, Senhor. Queremos ouvir e receber a tua palavra e enxergar o teu querer em cada detalhe, Deus. Por isso fala conosco nessa noite. Ainda mais, nós queremos que a tua voz seja intensificada. Sua voz seja audível aos nossos ouvidos, Deus. Em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Amados, hoje é uma palavra, o pastor liberou a palavra, é algo que está ardendo no meu coração há bastante tempo. Vou trazer para você hoje. Ontem nos jovens eu ministrei alguma coisa parecida com o que eu vou ministrar hoje. Falar um pouco de chamado. Mas eu quero trazer clareza da nossa vida cristã. Trazer clareza por que nós estamos aqui. Trazer clareza porque eu recebi o Senhor Jesus. Você sabe que quando nós aceitamos o Senhor Jesus como o Senhor Salvador, existe um propósito, existe um foco, existe um alvo para que eu e você alcancemos. Deus não faz nada por acaso. Fala para o seu irmão, sempre há um propósito. Sempre há um propósito. Olha para cá, presta atenção. Você sabe que muitas vezes nós ansiamos por muitas coisas. Marcos estava falando aqui no início, como ele queria estar lá vendo o jogo do Palmeiras. Está ansiando para ver o time dele campeão. Tem pessoas aqui que anseiam por uma cura. Tem pessoas aqui que anseiam por um casamento. Tem pessoas aqui que anseiam por uma casa. Tem pessoas que anseiam por várias coisas. Mas sabe que todo cristão deveria ansiar o que o universo anseia. O universo inteiro anseia isto. E era o que eu e você deveríamos ansiar a todo momento. O universo clama pela volta de Jesus. O universo clama pela vinda de Jesus. Sabe, muitas coisas nós deixamos passar à frente disso. Tomar conta do nosso ser, do nosso pensar, do nosso coração. E muitas vezes nós não ansiamos pela vinda. Não sei você, mas eu sonho todo dia em ser arrebatado. Sonho todo dia em ser arrebatado. Eu fico pensando, será que é hoje? Será que é hoje que eu vou ser arrebatado? Será que é hoje que Deus vem me buscar? Eu não sei você, mas a vida cristã, o propósito dela é esse. O meu chamado e o seu chamado é para trabalhar para nós sermos arrebatados. É para nós estarmos lá na glória com o Senhor. É para nós sermos revestidos, termos um corpo glorificado, estarmos presentes com os anjos e gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Essa deveria ser a minha vida e a minha expectativa, e a sua também. De ter expectativa como os céus têm, como o universo inteiro tem. A expectativa de ser arrebatado. Pergunta para o seu irmão, você tem expectativa que possa acontecer isso hoje? Sabe? Olha para cá, presta atenção. A preparação de Deus para mim e para você. Eu e você estamos aqui somente para sermos preparados. Mas preparado para quê, pastor? Preparado para ser arrebatado. Preparado para subir com o Senhor. Preparado para ir para a glória com Deus. Pergunta para o seu irmão, você vai sentir falta de alguma coisa? Se ele olhar e falar, nossa, ainda não consegui tanta coisa aqui, é porque ele ainda não está. Ele ainda não ouviu a voz. Ele ainda não foi chamado por Deus, mas todo aquele que foi chamado por Deus, ele tem consciência que ele vai ser arrebatado.
Sabe, amados, olha para cá. Todas as vezes que você vai a um culto, ou você vai a uma célula, ou você vai a um evento ponte, quero te falar, Jesus só está te preparando para isso. Jesus a todo momento está nos preparando a isso. Jesus está nos transformando para isso. Jesus está nos chamando para isso. Jesus está nos chamando para ter uma vida abundante, sim, uma vida abundante também lá no céu, amém? Todo momento, o chamado de Deus é somente uma preparação a mim e a você. Sabe, amados, quantas coisas nós colocamos na frente de um chamado de Deus. Quantas coisas nós deixamos da vida de Deus por coisas fúteis, banais, que nós perdemos o foco a todo momento dessa grandeza, desse poder, dessa coisa maravilhosa que é sentir a presença de Deus, que a todo momento pensar o seguinte: será que é hoje? Será que é hoje que Ele vem? Não sei você, mas os céus clamam por isso. Eu clamo por isso. Eu clamo pela volta. Eu clamo pela vinda. Sabe, eu quero contar a história de dois homens da Bíblia. Um chamado Eliseu e outro Elias. Você sabe que um cara que foi arrebatado chama Elias. E a Bíblia fala que, como um redemoinho, uma carruagem de fogo, Elias subiu aos céus. Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. Eu quero te falar, a carruagem é de fogo. Se você não for do mesmo material, um fogo, como será que você vai subir? Será que a carruagem vem para te pegar? Será que você tem esse mesmo fogo que Elias tinha? Será que você vive da mesma forma que Elias? Porque Elias nada mais é, esse arrebatamento de Elias, ele aponta para Jesus. E Eliseu aponta para alguém que Elias está preparando para algo maior até. Elias é Jesus, Eliseu são os discípulos, sou eu e você. Que vemos como que o mestre faz, para que eu e você possamos fazer também. Pergunta para o seu irmão: você tem foco na eternidade? Sabe? Elias, ele vem como um modelo verdadeiro de cristão. Modelo verdadeiro de cristão. E ele traz junto de si, ele traz outro homem, ele traz Eliseu. Para que ele possa ensinar, para que ele possa mostrar, para que ele possa aprimorar a todo momento. Sabe, nós já vimos como que Jesus andou aqui na terra. Nada mais é do que ele quis me ensinar a viver da mesma forma que ele. A ansiar a mesma coisa que ele anseia. Ontem eu falei o seguinte para os jovens, eu falei: sabe quando que vai vir um avivamento para este lugar? Olha para cá, presta atenção. Sabe quando vem um avivamento? Só quando nós sonhamos a mesma coisa que Deus sonha. Não existe avivamento num sonho particular seu, num sonho próprio seu. Só existe avivamento quando nós sonhamos as mesmas coisas que Deus sonha. Só tem avivamento quando nós temos as mesmas expectativas que Deus tem. Só assim vai acontecer as coisas da nossa vida. Com o que você sonha? Elias tinha um foco. Elias tinha um chamado. Ele falou: eu preciso preparar alguém para que fique no meu lugar. Assim como Jesus preparou os discípulos para ficarem no lugar deles. E ele falou: coisas maiores vocês vão fazer. E assim foi a vida de Eliseu. Fazendo sempre coisas maiores. Mas eu quero te falar, tudo começa com um chamado da parte de Deus. Quero te perguntar: você foi chamado da parte de Deus? Pergunta para o seu irmão: você foi chamado da parte de Deus? Porque tudo se inicia na nossa vida com um chamado. Sabe por quê? Nós todos fomos chamados para Deus, mas nós ficamos correndo com tantas coisas, com tantos problemas, com tantas pressões no nosso dia a dia, que lá em Tiago fala o seguinte, que a nossa vida é como uma neblina, ela se dissipa rapidamente, e nós estamos buscando tantas coisas fúteis, sem propósito. A Bíblia diz que estará no campo dois homens,
Um será levado e o outro ficará. Não te aquece seu coração quando você ouve isso? Eu não quero ficar. É por isso que Deus a todo momento Ele nos prepara para manter o nosso foco naquilo que é certo, naquilo que é correto, naquilo que é propósito, naquilo que é eterno. A todo momento Deus trabalha para isso, para colocar nós no foco correto, naquilo que tem valor. Eu quero andar com esse valor que é a eternidade de Jesus. Sabe? Um dia isso tudo aqui vai acabar, amados. Tudo aqui vai acabar. E aqueles que não cumpriram o propósito de Deus, a Bíblia fala que eles chorarão amargamente. Amargamente. Vou te falar, hoje é o dia de você chorar amargamente hoje, nessa noite. Para que você não chore no dia que Ele te chamar. No dia do arrebatamento. Por isso que nós precisamos ter foco nas coisas. Propósito, porque Deus não faz nada por fazer. Não existe coincidência. Então Elias, ele aponta para o Senhor e Eliseu aponta para nós. Se nós estamos seguindo os passos do Mestre ou não. A Bíblia diz o seguinte, que o caminho do justo é como a aurora da manhã. Quem é justo aqui? É como o sol ao meio-dia. A Bíblia fala que quando nós crescemos de glória em glória. Esse é o caminho dos justos. Aquele que tem o foco na eternidade, aquele que tem o foco no propósito, aquele que tem o foco no chamado de Deus. Quero te falar algo. Se você não tem um foco na eternidade, no propósito de Deus, eu quero te deixar claro. Ou você não foi chamado, ou você não ouviu a voz de Deus. Se as coisas dessa vida terrena te tiram desse foco, quero te falar, você não escutou a voz de Deus. Ou você ainda não foi chamado. Por isso eu quero ler 2 textos. Abra sua Bíblia em 1 Reis. Primeira Reis 19. Aqui é quando Elias encontra Eliseu. 1 Reis 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois. Adiante dele, ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu a seguir Elias, tomou a junta de bois, imolou e os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e deu ao povo. Comeram então e se dispôs, e seguiu Elias e o servia. Falar, a nossa vida cristã começa desse jeito. Um belo dia, como Elias viu Eliseu, o Senhor olhou para você e viu algo de especial em você e te chamou para algo magnífico, para algo maravilhoso, para algo eterno. Quero te falar, os olhos do Senhor estão sobre nós, estão sobre a terra. E Ele me chama, e Ele te chama a todo momento para algo maravilhoso, para algo eterno. Talvez você possa hoje pensar: será que Deus olhou para mim? Quero te falar, Deus olhou para você. É por isso que você está aqui hoje. Sempre Deus olha para as pessoas especiais. Eu sempre me vejo muito especial para Deus, porque eu sou esse filho amado. Fala para o seu irmão: você é esse ser especial de Deus. Então aqui começa a história de Eliseu. Aqui começa a história de um discípulo. Como? Quando o mestre viu ele,
comigo. Sabe o que Eliseu fez? Aquele que é chamado, olha para cá. O que é chamado, ele larga tudo que tem. Ele não se preocupa com mais nada dessa vida terrena. Ele não se preocupa com trabalho, ele não se preocupa com casa, ele não se preocupa com carro, ele não se preocupa com profissão, com faculdade, ele não se preocupa com nada. Aquele que é chamado, ele larga tudo. Aquele que ouviu a voz de Deus. Vem comigo. E se vê alguém especial para cumprir algo especial da parte de Deus, ele nada o para. Nada o breca. Então aqui começou o discipulado de Elias com Eliseu. Com Eliseu sendo achado por Elias e largando tudo para o seguir. Agora abra mais para frente, no capítulo 2 Reis 2. Segunda Reis, capítulo 2. Fala o seguinte: quando estava o Senhor para tomar Elias aos céus, por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal, em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhes disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor e ele voando sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos, dos profetas, e pararam a cerca de distância a eles. Ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiam para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pode-me que queres que eu te faça? Pede-me que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço que te me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tomou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu aos céus num redemoinho. Porque vendo Eliseu, chamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando suas vestes, rasgou-as em duas partes. É aqui. Como eu falei para você lá em 1 Reis, fala do início de alguns passos que um discípulo verdadeiro deve dar para herdar a glória. Alguns passos simples que eu e você devemos dar para entrar na glória com o Senhor, para querer a mesma coisa que o mestre tem, para receber a mesma coisa que Jesus recebeu. Hoje eu quero falar desses 7 passos simples para eu e você vivermos uma vida
aguardando a esse arrebatamento. Primeira coisa que eu quero te falar é que Deus te viu. Deus te viu, Deus te chamou. Deus te viu alguém especial. E Ele te chama a todo momento para algo melhor, para viver uma vida melhor, uma vida em abundância a todo momento. Assim como Elias chamou Eliseu, Deus nos chamou também. Deus nos viu também. Fala para o seu irmão, Deus te enxergou. E tudo começa com um chamado. Tudo começa com um chamado de Deus. Mas eu quero te falar, me perdoa da palavra, mas a grande desgraça do homem é andar sem foco. É andar pela sua força. É andar pelo seu querer. É andar pela sua vontade. Essa é a grande desgraça do homem. Mas um belo dia Deus olhou para mim, olhou para você, de forma especial, e falou o seguinte: eu estou te chamando. Eu tenho uma obra especial na sua vida. Em todo momento Deus nos chama. Esse é o primeiro passo. É ser achado pelo Senhor e saber que existe uma obra especial na minha vida. Fala para o seu irmão, há uma obra especial na sua vida. Fala para o do outro lado, fala, há uma obra especial. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, que é evidente que Deus nos chamou, olha para cá. O segundo passo que fala que é muito claro, quando Deus me chamou, é que Eliseu, quando Elias o chamou, ele largou tudo. Ele largou tudo. Largou tudo para seguir o mestre. Largou a vida dele toda para seguir Elias. Quero te falar, se quando Deus te chamou, você ainda não conseguiu largar nada da sua vida, você não conseguiu largar namorada, você não conseguiu largar emprego, você não conseguiu largar profissão, você não conseguiu largar empresa, você não conseguiu largar o seu prazer, o seu conforto, eu quero te falar, você ainda não foi chamado. Ou se você foi chamado, você ainda não ouviu a voz de Deus. Porque todo aquele que é chamado, ele se desprende de algo. Quando Jesus foi chamado, ele deixou os céus. Ele deixou os céus, ele largou os céus, porque ele foi chamado. Se você foi chamado e você ainda não largou nada, ou porque você ainda não ouviu a voz de Deus, ou porque você não foi chamado. Porque aquele que é chamado, ele larga tudo. Sabe por quê? O que é chamado, algo muda na vida dele. Algo precisa mudar na minha e na sua vida. Sabe, o chamado é para mim e para você. Mas santidade, essa palavra santidade fala o seguinte, de separação. Eu não vivo mais essa vida daí. Eu não tenho mais os mesmos interesses que o mundo tem. Eu vivo uma vida separada para Deus. Isso é santidade. Chamado todo mundo tem. Mas santidade é para aquele que respondeu ao chamado. Santidade é para aquele que responde ao chamado. Separação é só para aquele que responde ao chamado. Quero te falar, olha para cá. Deus não responde a questionamentos. Deus não responde a perguntas minhas e sua. Deus responde às respostas. Conforme eu dou a resposta, Deus vai me respondendo. Deus só responde às nossas respostas. Se você ainda não deu resposta para Deus, você está no mesmo lugar. Porque você ainda não ouviu a voz. Ou você ainda não foi chamado. Ou nós vivemos uma vida que vale a pena viver. Ou nós estamos aqui brincando de ser cristãos. Ou nós olhamos, querendo que Jesus volte para que eu e você sejamos arrebatados. Ou nós estamos aqui só de brincadeira. Porque todas as vezes que Deus me chama e te chama, Ele nos chama para sairmos de algum lugar.
Quando ele chamou Abraão, ele falou: Abraão, saia da sua terra. Quando ele falou para o povo, saia do Egito. Davi, saia de trás das malhadas. Pedro, saia do barco. Eu quero te falar, Deus está falando para você também. Saia hoje do mesmo lugar que você está. Saia hoje desse lugar. Saia para algo novo. Nós estamos falando que é um tempo novo. É um tempo de conquista. Onde o inverno acabou, é um tempo de primavera. Mas você precisa sair do seu lugar. Fala para o seu irmão, você precisa sair do seu lugar. Se você ainda não saiu, porque se ainda nada mudou em você, é porque você não foi chamado. Ou porque você ainda não ouviu a voz de Deus. Paulo, uma vez, ele foi tirado de cima do cavalo. Porque ele tinha que sair do lugar dele. Estava em cima do cavalo para responder a Deus. Toda vez Deus te chama e te muda de lugar. Se você foi chamado, algo mudou na sua vida. Adão, quando ele foi chamado, ele estava de trás de uma árvore. Zaqueu, quando ele foi chamado, ele estava em cima de uma árvore. Natanael, quando ele foi chamado, ele estava debaixo de uma árvore. Jesus, quando ele foi chamado, ele estava em outra árvore, no madeiro, que é a cruz. Mas quando Adão foi chamado de trás de uma árvore, sabe por quê? Ele não respondeu porque ele tinha medo. Quantos de nós temos medo de responder ao Senhor? Temos medo de ministrar o Evangelho, temos medo de pregar, temos medo de falar do Senhor. Adão estava de trás porque tinha medo, tinha vergonha. Zaqueu, ele estava em cima de uma árvore e o Senhor chamou. Mas Zaqueu aponta para um cara orgulhoso, um cara rico, que o ego dele é maior do que ele próprio. Natanael estava debaixo de uma árvore. Isso aponta para quê? Aponta para a sombra, passividade. Deus nos chama para tirar da sombra, para tirar da passividade. Deus nos chama de cima de uma árvore para tirar o nosso ego. Deus nos chama de trás de uma árvore para tirar o nosso medo a todo momento. Se você foi chamado, você tem que sair de algum lugar. Pergunta para o seu irmão, você foi chamado? Quando Deus te chama, precisa sair de algum lugar. Como eu te falei, Deus não responde a questionamentos. Olha para cá. Deus não responde às suas perguntas. Deus não responde aos seus questionamentos. Deus responde às suas respostas. Sabe, eu tenho isso como a minha vida. Cada coisa que é colocada na minha vida como propósito de Deus, eu quero dar a resposta certa. Aí conforme eu dou a resposta certa, Deus responde para mim. O que Ele faz? O caminho do justo é como a aurora da manhã. O caminho do justo é como o sol ao meio-dia. Ele crescerá de glória em glória. Porque Ele sempre nos tira de lugares. Então o segundo passo é Deus te tirar de um lugar. E aqui a Bíblia fala que quando Eliseu aceitou esse chamado, Eliseu aceitou ser discipulado por Elias. Elias é demais, né? Elias aponta muito para Jesus. Jesus mostra sempre as dificuldades. Pergunta se você quer ir mesmo. Você quer ir mesmo? Elias fala, estou indo para Gilgal. Primeiro lugar que eles foram. Para um discipulado, porque ele está discipulando ele, sabe para quê? Para ele ser arrebatado também. Ele está discipulando ele para ele mostrar para ele, olha, existe algo poderoso que vai acontecer na minha vida, mas pode acontecer na sua também. Coisas maiores você vai fazer. E Elias chama ele para ir para Gilgal. O que Gilgal aponta para mim e aponta para você? Gilgal aponta para a nossa própria carne. Sabe, nós estamos dando volta no mesmo problema. É aquele círculo vicioso. Não
acaba, é sempre o mesmo problema, é sempre a mesma dificuldade, é sempre a mesma crise, a todo momento, é paralisado naquela falta de resposta a Deus, a todo momento, não consegue dar a resposta certa, e a todo momento é parado, no mesmo lugar, na mesma dificuldade, no mesmo problema, no mesmo angústia, no mesmo temor, no mesmo medo, a todo momento, é sempre Gilgal aponta para isso. É aquilo que nós não conseguimos vencer. A todo momento o inimigo sabe o que é que ele me paralisa, e a todo momento eu sou paralisado. Elias leva Eliseu até Gilgal. E eu quero te falar, todo ser humano, ele está em Gilgal. Porque Gilgal aponta para a natureza humana. Porque sempre nós temos o mesmo problema. Porque lá em Gilgal nós vamos deparar com o nosso maior inimigo. Eu mesmo. Quem eu sou. Cara problemático, difícil. A todo momento em Gilgal você vai se deparar com você mesmo. Na sua falta de resposta. Na sua falta de mudança. Na sua justiça própria. No seu querer. Eu escuto o que eu quero. Eu sirvo quem eu quero. Eu vou onde eu quero. Quero te falar. Essa não é a vida que Deus colocou para você. Se você pensa dessa forma, você só está andando na sua própria carne, dando volta naquilo que te paralisa, que não consegue responder, que não consegue ir além. Mas a caminhada da vida cristã é uma vida crescente. É uma vida que você cresce, que você almeja coisas maiores, maiores do que você próprio. Essa é a caminhada. Mas quando nós estamos em Gilgal, nós deparamos com nós mesmos. Se você for olhando e vendo um texto, Elias fala o seguinte: olha, eu estou indo para Betel agora. Fica-te aqui. Aí Eliseu fala: tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. Eu vou com você para Betel. E eles vão para Betel. E o que Betel aponta? Betel aponta para a casa de Deus. Betel significa casa de Deus. Sabe, amado, o maior lugar, ou o melhor lugar, quando nós estamos longe, o lugar de conforto é a nossa casa. É o lugar que nós sentimos protegidos. É o lugar da proteção. É o lugar do conforto. É o lugar que quando eu chego na minha casa, a primeira coisa que eu faço, eu não posso ver uma cadeira que eu vou tirando paletó, eu vou tirando camisa, eu vou colocando, porque aqui é a minha casa, é o meu lugar, é onde eu sei onde tudo está. É o meu lugar de conforto. Betel aponta para a casa de Deus. Sabe, o meu corpo precisa de uma casa, o meu corpo precisa de um lugar de descanso, o meu corpo precisa de um lugar de refrigério, o meu corpo precisa disso, que é a nossa casa. Mas eu quero te falar, a sua alma também precisa de um lugar. Sua alma precisa da casa de Deus. Eu quero te falar, sabe onde é a casa de Deus? É aí em você. Eu quero te falar, olha só, olha para cá. A casa de Deus é em você. Deixa eu te dar uma revelação aqui. A casa de Deus é em você. Deus está aí. Sabia disso? Deus está aí. Mas a grande questão é saber, você está nessa mesma casa? Deus está aí. Mas você está nessa mesma casa? A casa fala de alegria. A casa fala de amor. A casa fala de cumplicidade. A casa fala de afeto. A casa fala de proteção. Sabe, esses dias eu tenho orado e eu oro pela igreja. Eu vejo tanta gente sobrecarregada. Tanta gente com um olhar carregado, pesado. Difícil. Sabe, quando Deus chamou Adão, Ele falou o seguinte: Adão, onde você está? Vem para mim. Vem para casa. Todas as vezes que Deus me chama e te chama é para voltar para casa. É
É para tirar o nosso cansaço. É para tirar o sobrepeso. Eu sinto que tem tanta gente aqui que está tão longe da casa. Está sobrecarregado, está pesado, está difícil as coisas. Porque está longe da casa. Elias está falando aqui, ó. Sabe como você vence a sua carne? Sabe como você vence a sua carne lá em Gilgal, Eliseu? É vindo para casa. É vindo para a casa do Senhor. É estando com o Senhor. É estando comigo, é estando ouvindo os ensinamentos, é eu te aprimorando, é eu te protegendo, é eu te guardando, é eu te fortalecendo. Vem para casa. Quantos querem ir para casa nessa noite? Queria que você ficasse. Quantos querem ir para casa? Eu vejo, Abner, que Deus tem te chamado mesmo, para você desfrutar dessa casa. Porque um dia Deus te viu e falou o seguinte: grandes obras vão acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque a unção dobrada vai vir sobre você. Porque coisas maiores Deus falou que você vai fazer. Então eu quero te falar, nesse tempo de confusão, nesse tempo de dificuldade, vai para casa. Entra na casa do Senhor. Quantos querem entrar na casa? Sabe, eu falei aqui, quando o homem foi feito, Deus soprou nas narinas dele. E quando nós louvamos e o adoramos, a vida volta a Ele. Então a casa fala de gente apaixonada. A casa fala de gente que não consegue resistir, porque quer chegar lá. Quantas vezes a gente está trabalhando lá na nossa vida secular, você não vê a hora de voltar para casa, porque existe uma paixão. A casa mostra isso, mostra essa paixão. Sabe, a Bíblia fala que quando o homem encontra uma pedra valiosa, ele vende tudo e dá tudo, porque encontrou algo valioso. Quero te perguntar, você encontrou algo assim valioso que você larga tudo? Porque Gilgal é o tempo do seu querer, da sua opinião, daquilo que você acha. Mas Betel é a sua proteção, é a sua casa, onde Deus vai te guardar, onde Deus vai te proteger, onde Deus vai te ensinar. Esse relógio não me deixa. E o quinto, depois que eles passaram em Betel, Elias fala novamente: eu estou indo para Jericó. Fica-te aqui, Eliseu. E ele fala: tão certo, Senhor, eu não te deixarei. Jericó aponta para a batalha espiritual. Quero te falar, se você ainda não foi para Betel, não adianta você vir para Jericó, porque só vence Jericó quem passou por Betel. Quem está cheio da vida de Deus, quem está cheio da unção, quem está revestido da glória, só vence Jericó. Jericó aponta para barreiras, para muros, para batalha espiritual. Só vence uma batalha aqueles que estão cheios de Deus. Você olha na Bíblia, eles estavam de costas e eles começavam a adorar, a gritar, a louvar o Senhor, e a muralha caía. Aqueles que estão cheios, que passaram em Betel, estão cheios da vida de Deus. Não há muralha que resista, não há poder das trevas que possa te resistir, porque estão cheios da vida, estão cheios da glória de Deus, estão cheios do poder de Deus. Sabe, Deus tem um sonho para mim e para você. É um sonho de te usar para ganhar essa geração. Sabe, existe uma conquista para mim e para você. Sempre vai existir uma Jericó para nós.
Mas se você não conhece Betel, não vá. Se você não é apaixonado por Cristo, não vá. Se algo ainda te chama a atenção e você não conseguiu largar, não vá até Jericó, porque esses muros vão te resistir. Mas aquelas pessoas que são apaixonadas por Deus, essas pessoas com um sopro de vida, quando elas estão cheias do Senhor. Eu acho que está lá em João 1,14. Quando a Bíblia fala o seguinte, que Jesus era cheio de graça e verdade. Quando nós estamos cheios do Senhor, nós vencemos qualquer coisa. Mas quando nós estamos vazios, nós sugamos as pessoas. Aqueles que são cheios de Deus, eles servem, eles crescem, eles avançam. Aqueles que são vazios, eles sugam as pessoas. Eu quero te falar, Jesus nunca sugou ninguém. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele era cheio de graça e cheio de verdade. As pessoas que são vazias são aquelas que sugam as outras. São aquelas que buscam seus próprios interesses. São aquelas que querem passar um rolo compressor sobre os outros. É porque nunca passaram em Betel. Nunca estiveram dentro da casa do Senhor. Mas aqueles que passaram em Betel vão para Jericó, e todas as muralhas vão cair. Todas as muralhas vão cair. E depois Elias leva Eliseu até o Jordão. Elias quer ensinar mais algo. O Jordão, ele aponta para a humilhação. Fala para o seu irmão, humilhação. Sabe, quem tem a natureza de Deus, sempre é um homem e uma mulher quebrantado. Sempre é um homem que está aos pés do Senhor, uma mulher que está aos pés do Senhor. O Jordão aponta para isso, de um homem e uma mulher quebrantado. O Jordão aponta para Jesus, que desceu daquela cruz. Aliás, primeiro ele se entregou, ele se humilhou, ele se esvaziou de todas as prerrogativas divinas. E desceu daquela cruz para me dar vida e vida em abundância. Para me fazer um homem melhor, para que eu seja um pai melhor, para que eu seja um marido melhor, um pastor melhor, um profissional melhor. O Jordão aponta para a humilhação, de você ser um homem quebrantado, porque a todo momento, quando Jesus, Ele se colocou naquela cruz, Ele morreu naquela cruz, Ele me chamou e te chamou para nós termos uma vida ressurreta, uma vida de ressurreição, uma vida que vale a pena ser vivida. Quantos passos nós damos diferente da eternidade? Uma vez um homem falou, não importa como você começa a sua carreira, o que importa é como você vai terminá-la. Paulo fala, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O Jordão fala desse quebrantamento. O Jordão fala de, eu quero o que o céu quer, eu quero o que tem no céu. Eu sei que muitas vezes nós estamos lá em Gilgal, andando em círculos, dando volta no mesmo problema, na mesma dificuldade. As pessoas falam o seguinte, fulano não muda nunca. É porque nunca saiu de Gilgal, ainda não entrou em Betel. Porque quando sair de Gilgal e entrar em Betel, muda. Eu quero te falar, olha para cá, o mover de Deus te ensina algo. O mover de Deus não altera a sua alma.
e nem muda o seu caráter. O que altera a sua alma e muda o seu caráter são as suas respostas. São as suas respostas. Enquanto nós estamos em Gilgal, dando volta naquele círculo vicioso da nossa vida. Quem é fulano? É aquela. É o mesmo problema de sempre. De quanto? De 1900 e bolinha, a mesma pessoa, o mesmo problema, a mesma crise, a mesma dificuldade. Por quê? Não chegou em Betel. Porque quando chegou em Betel, aprendeu que é casa de Deus. Aí vem em Jericó, ela derruba todos os muros. Ela avança e ela chega no Jordão e ela se humilha e fala o seguinte: eu quero o que o céu tem. Eu quero viver aqui na terra como se vive aí no céu. E tem um sétimo ponto, que é quando acontece o sobrenatural, quando você dá esse espaço para a eternidade. Acontece algo sobre a vida de Eliseu. É jogado um manto sobre ele. E ele tem uma unção dobrada para cumprir o propósito estabelecido pelo Senhor aqui nessa terra. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele deu autoridade a mim e a você, para que nós façamos a diferença. O manto fala do sobrenatural, de viver fora do natural e viver no sobrenatural. É a hora que vem a carruagem de fogo. É a hora que Elias sobe aos céus como um redemoinho. É a hora que a glória de Deus vem. É a hora que o fogo os consome. É a hora que muda tudo. E Eliseu começa a cumprir o propósito pelo qual o mestre deixou para ele cumprir. Mas sabe como? Com uma unção dobrada, com um poder maior. Por isso que quando Jesus veio a essa terra, Ele falou o seguinte: vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Sabe por quê? A unção é dobrada. Eliseu aponta para nós. Mas talvez nós estamos igual Natanael, debaixo de uma árvore, à sombra da passividade. Somos passivos nas coisas de Deus. Somos passivos na obra de Deus. Ou estamos igual a Zaqueu, em cima da árvore, com o nosso ego, com o nosso orgulho, devido à posição que nós temos. Ou estamos com vergonha, igual a Adão, escondido. Eu quero te falar hoje, esses 7 passos são uns passos simples, para nós colocarmos a nossa vida, para olhar para a eternidade. Quero perguntar para você nessa noite: onde você está caminhando? Para onde você está caminhando? Qual resposta você está tendo e dando a Deus? Porque Eliseu largou tudo, porque ele achou algo muito mais valioso do que tudo que ele tinha. Queria colocar aquele louvor, Valmor. Coloca aquele louvor que eu pedi para você. Sabe, eu podia vir aqui e falar: agora vai cair o fogo. Mas eu quero te falar, todos os homens na Bíblia que foram chamados por Deus, não tinha nenhum especial. Todos tinham problemas. Mas eles resolveram dar a resposta correta. Tem problema? Claro que eu tenho. Mas eu resolvi dar os passos para a eternidade. Eu decidi ansiar. Aumenta para mim esse som. Eu resolvi dar os passos para a eternidade. Sabe, amados, tem muitas pessoas que ficam falando o seguinte:
Ser ou não ser, eis a questão. Será que eu sou cristão ou não sou cristão? Será que eu dou esse passo ou não dou? Quero te falar, se você ainda não tem a identidade, porque não é de Cristo, você não é discípulo de Cristo ainda, é discípulo de Platão, Aristóteles, Sócrates, ser ou não ser. Mas quando Deus te chamou, Ele te dá uma identidade. Quando Deus te chamou, Ele pede para você sair do lugar. Eu queria perguntar para você nessa noite, você quer sair do seu lugar hoje? E responder ao chamado do Senhor e ansiar pela volta dEle. Se você quer, fique de pé agora. Aumenta o som um pouquinho. Coloca a letra. E eu queria que você falasse com Deus. Aumenta um pouco, Valmor. E poder te contemplar. Você quer isso mesmo? Porque os anjos querem isso. O universo quer isso. Só quer o Senhor. Oh, Jesus. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente. Oh, Deus. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Jesus. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Sim, Deus. O que é que você quer nessa noite? Só quero Essa é uma verdade na sua vida. Então dê a resposta correta. Dê os passos para a eternidade. Ele pode vir hoje nos arrebatar. Vamos cantar com todo o nosso fôlego.
Oh, Deus. Espírito, dá na face daquele. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Declare isso. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Só quero ver você. 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 Aleluia. Coloca de novo, mas bem baixinho. Eu não poderia deixar de fazer essa pergunta para você. Depois da palavra, o que é que você anseia para a sua vida? O que é mais importante? É estar em Gilgal, olhar para o nosso querer, para as nossas vontades, para a nossa manipulação, para o nosso sugar as pessoas, ou estar em Betel, onde nós somos cheios de Deus. E toda pessoa que é cheia de Deus, ela não se preocupa com dificuldades, não se preocupa com o que os outros falam, ela se preocupa em servir mais, ela se preocupa em se colocar. E ela vai para Jordão, ela vai para o Jordão, e lá ela fala o seguinte: eu quero é o céu agora, eu quero viver o céu, eu quero crescer como justo, na aurora da manhã, de glória em glória, como o sol ao meio-dia, onde eu ando, a luz do Senhor vai resplandecendo. Esse é um tempo de oportunidade. Há uma palavra sobre nós como igreja. É um tempo novo. Sabe, nesse tempo novo, sabe o que eu quero? Eu quero é o céu. Mas você já prestou atenção nisso? Eu quero o céu. Não me preocupo com nada. Eu me preocupo com o céu. Eu me preocupo com o céu. Eu anseio. A todo momento nós estamos vivendo os últimos dias. Eu tenho clareza disso. Estamos vivendo. E o que é que você está fazendo? Porque é os últimos dias. Quais são os passos que você está dando para o arrebatamento? Para conhecer esse Deus face a face. Porque a todo momento que Ele nos chama, é para conhecê-lo. A todo momento que Ele nos chama, é para nos aperfeiçoar. Para que nós tenhamos a mesma vida, o mesmo caráter, a mesma disposição, a mesma aliança. É para isso que Deus nos chama. Quero te perguntar nessa noite, qual que vai ser a sua resposta agora? Mediante a palavra, mediante a verdade,
Vai continuar dando volta em Gilgal? Na justiça própria? Ou você vai poder cantar isso com todo o seu fôlego? Porque, como eu falei para você, Ele só espera a vida que Ele colocou em você, que a vida volte agora. Então, antes de você cantar, baixe sua cabeça. Se tivesse a ajoelhar, ajoelhe. Mas faça algo. Hoje é o dia de você largar tudo e viver ao Senhor. Pode aumentar. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar. E poder te contemplar. É a sua resposta que Ele responde. Não é no seu questionamento. Ele te responde através da sua resposta. É uma resposta hoje para o Senhor. Ele vai te responder porque Ele te chamou. Não há ninguém que não foi chamado por Ele. Hoje é o dia de você derrubar os muros de Jericó. Ele viu em você algo especial. Ele falou: em você eu vou fazer uma grande obra. E sobre ti eu coloco o meu manto, a unção dobrada sobre você. O que você ligar aqui na terra será ligado nos céus. O que você desligar no céu será desligado aqui na terra. Ele te chama. Se você está escondido, com vergonha, venha. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Sim, Jesus. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. que eles veem, a gente precisa enxergar também. Oh, Deus.
Ele primeiro nos amou. Declare isso. Eu sou amado. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Aleluia. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Aleluia. 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 Glória a Deus. Se você ainda não experimentou dessa grandeza de Deus, só precisa ajustar o caminho, dar os passos certos à eternidade. Que você tenha uma ótima semana, uma semana avivada, cheia de poder, de glória de Deus. E que sejamos arrebatados pelo Senhor. Dê um abraço no seu irmão.